Vamos começar, vamos valorizar aí quem já tá entrando, vamos falar um pouquinho a respeito dessa armadilha, né, do sucesso, ou melhor, essa armadilha, né, que pode prejudicar aí o seu sucesso, que pode prejudicar aquilo que você está buscando, né? A gente vai dar exemplo, obviamente vou falar mais do contexto esportivo, tenho visto aqui que a maioria que está entrando aqui tem a ver com essa parte mais esportiva também, né, de atuar com mental coaching, como coach esportivo, então atletas também que estão entrando aqui, então a gente falar um pouquinho disso. Bom, o tema aí da nossa live é esse, né, uma armadilha, né, que pode te impedir de atingir o próximo passo, o próximo nível, uma armadilha que pode te impedir de crescer, de se desenvolver. Mas antes disso, deixa eu fazer uma introdução aqui, tá? Tudo começa por um processo de pensar, sentir e agir, certo? Toda a execução que a gente tem, né, ela primeiro tem que passar por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente, e lá na ponta do processo nós temos a questão da execução, que é a questão da ação e o que nós chamamos de comportamento. Então, uma coisa muito importante, pessoal, comportamento não tem vida própria, tá? Comportamento não tem vida própria. Ninguém começa nenhuma mudança eficaz pelo comportamento. Você não muda o seu comportamento primeiro, antes você precisa, pelo menos de maneira eficaz, né? Primeiro você precisa mudar a sua mentalidade, a forma como você pensa. Então, vou falar um pouquinho disso rapidamente, para a gente chegar, né, nesse mecanismo mental aí, né, para superar essa armadilha que pode nos prejudicar, tá bom? O que é um modelo mental? O modelo mental são as nossas suposições, as nossas interpretações, tudo aquilo que a gente construiu que faz a gente ter uma cosmovisão, cosmo, mundo, visão, né, visão de mundo, uma interpretação de mundo. Na verdade, o mundo ele não é aquilo que é necessariamente, mas tem a ver em como eu interpreto as coisas. Não sei se você sabe, mas apenas 10% do que nos impacta, né, tem a ver com um fato em si. 90% tem a ver com a forma que nós reagimos às coisas que nos acontecem. Então, ou seja, 90% de tudo que acontece com a gente tem a ver, né, o impacto disso tem a ver da forma como nós interpretamos e principalmente reagimos. Então, a coisa mais importante para a gente entender é que antes de qualquer processo comportamental, ele precisa passar por um processo mental, né? No sentido de interpretação, de mindset, no que nós chamamos de mentalidade ou modelos mentais. Isso aqui é muito importante, tá? Construção de modelos mentais. A forma que você interpreta o mundo é a sua forma de reagir, por meio dela que as coisas vão acontecer ou não. Por isso que uma pessoa que de repente tem, vamos pegar, né? A gente tem os atletas paralímpicos aí, pessoas que têm uma dificuldade, né? Nasceram muitas vezes ou tiveram algum problema na vida que fizeram com que ficassem limitados ou debilitados fisicamente, eles transformam isso em resultados, em grandes resultados para a vida. Ao passo que às vezes tem atleta que tem uma lesão, né, aquilo impacta tanto que ele não consegue mais, por exemplo, atuar, né? Então a questão não é a lesão, não é a dificuldade, a questão não é a história triste, mas é como a gente reage. A gente interpreta e a gente reage. E a gente vai interpretar e reagir de acordo com os modelos mentais que a gente tem. Então eu queria dizer isso para você, para a gente já entrar então aqui no que eu vou falar. Por que eu falei a respeito de modelo mental? Por quê? Atletas vencedores, atletas, e aqui vencedor eu não estou falando de ganhar campeonato, de ganhar medalha, estou falando de um estilo de vida vencedor, né? Ser vencedor não tem a ver com você colocar uma medalha no peito, não tem a ver com você ganhar campeonatos apenas, mas tem a ver com o estilo de vida, com o modelo mental que você desenvolve na sua vida que torna você vencedor, certo? Então, você tem pessoas, por exemplo, ricas, né, que acabam não tendo sucesso na vida, e você tem pessoas financeiramente de repente pobres e que conseguem conquistar muitas coisas na vida. Qual é a questão em si? A questão são os modelos mentais que essas pessoas elas acabam usando, né? Elas acabam vivendo, acabam levando para a sua vida. Então a primeira coisa, vamos tratar desse modelo mental vencedor, porque é isso que a gente vai falar, porque eu quero surpreender você. A armadilha que pode impedir você de crescer, ela não é uma coisa negativa. Guarda essa informação, tá? Não é uma coisa negativa.
Então, a gente precisa, então, em primeiro lugar, entender o que é um modelo mental. São as nossas interpretações, as nossas reações a partir daquilo que nós construímos na vida. Nossas crenças, nossas expectativas, nossas suposições, nossas opiniões, tá? Tudo isso constrói nosso modelo de mundo, nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Então, se você quer evoluir como atleta, se você quer evoluir na sua profissão, você precisa desenvolver um modelo mental que te conduza a isso. Então, eu disse para você o que é modelo mental, e agora eu estou dizendo que se você quer vencer, se você quer ser um atleta vencedor, se você quer ser você quer atingir os objetivos para a sua vida, você precisa desenvolver, antes de qualquer ação, um modelo de pensar, um modelo de pensamento, um mindset que as pessoas dizem, ou um modelo mental. Em outras palavras, vamos dar um exemplo, fazer uma analogia com você aqui para você entender. Imagina uma pessoa que quer emagrecer. Se uma pessoa quer emagrecer, ela não se alimenta de coisas que não vão fazer ela emagrecer. Exemplo, se uma pessoa quer emagrecer, ela não vai almoçar no McDonald's todo dia. Então é a mesma coisa, se eu quero vencer na vida, se eu quero desenvolver um estilo de vida vencedor, se eu quero atingir objetivos na minha vida, eu preciso desenvolver uma mentalidade, uma forma de pensar que alimente o meu comportamento para isso. Por isso que tem uma frase que diz que o sucesso é um esporte para poucos. Não é porque as pessoas não querem, né? Não é porque as pessoas não desejam, mas é porque elas não conseguiram alinhar o comportamento, né, que é necessário com uma mentalidade. Elas querem algo, mas elas não pensam adequadamente para algo, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, se você quer desenvolver um modelo um modelo mental vencedor, você precisa, se você quiser atingir objetivos vencedores da sua vida, você precisa desenvolver um modelo mental vencedor. Isso é importante. Quais são eles? Há vários, né? Quem trabalha comigo, eu tenho lá os meus 10 mandamentos, né, com os atletas que a gente trabalha alguns mindsets, eu vou trazer 2 aqui para você. O primeiro deles, e aí a gente já entra no nosso assunto também para chegar nas armadilhas, né, ou na armadilha. O primeiro modelo mental importante para você trabalhar, né, dentro disso, evitar futuramente essa armadilha, é interpretar corretamente, desenvolver um modelo mental correto do sucesso, certo? Um modelo mental correto do sucesso, tá? Qual que é o primeiro mindset? Qual que é o primeiro modelo mental? Sempre que nos desenvolvemos, nós somos bem-sucedidos. Esse é o primeiro modelo mental. Sempre que nos desenvolvemos, somos bem-sucedidos. Isso é importantíssimo. Isso é uma forma de pensar, tá? Não adianta você querer fazer. Quantas pessoas, por exemplo, elas começam uma faculdade e não terminam? O cara quer ser engenheiro, aí ele deixa de ser engenheiro e vai ser veterinário. Qual que é o propósito de uma coisa ou outra, né? São coisas que estão desalinhadas, são comportamentos que estão desalinhados da forma de pensar. Então, as pessoas querem fazer. Agora eu quero emagrecer, eu vou para academia. Agora eu quero tocar um instrumento, eu vou entrar numa escola. Elas começam pelo comportamento sem antes desenvolver por que elas querem aquilo, ou o que preenche, que alinhamento de pensamento vai ser desenvolvido para isso. Então, uma pessoa que quer vencer, um atleta que quer vencer, que quer atingir objetivos, ele precisa desenvolver o seu modelo mental para isso. E o primeiro modelo mental qual é? Sempre que você se desenvolve, você é bem sucedido. Sempre que você se desenvolve, você é bem sucedido. Então, sempre que você aprende, sempre que você cresce naquilo que você faz, sempre que você aplica um novo aprendizado, sempre que você desenvolve uma nova competência, você está entendendo que você está no caminho do sucesso. Então, o primeiro modelo mental é: sempre que nós nos desenvolvemos, nós crescemos. E você vai entender por que eu estou falando isso. O segundo modelo mental que eu quero trazer para você, e aí é uma coisa que eu acabei desenvolvendo com a experiência, isso aqui tem a ver mais com a experiência, né, com o conhecimento aí que você, dentro desses modelos mentais, você vai agregando ao longo do seu caminho. Que para mim
né, e eu tento trabalhar isso com os meus atletas, com as equipes que eu trabalho, é que o sucesso ele está sempre no futuro. Ou o sucesso deve ser visto por nós como algo sempre no futuro. E aqui eu quero aprofundar com você e aí para a gente chegar na armadilha que pode te impedir de ser bem sucedido. Olha só. De novo, essa é uma visão baseada, né, na experiência de trabalhar aí com grandes atletas, com grandes equipes, de ter tido resultados, né, resultados objetivos, esportivos, conquistas, ter sido atleta também e ver muito em relação à minha profissão. Sucesso no futuro. O que é o sucesso no futuro? O sucesso no futuro, ele é um impulso para você. Ele é um impulso para você. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo do futebol que acontece. Então você tem um jogador que é experiente, um cara que já jogou em grandes times, por exemplo. E aí ele está jogando lá, ele está mais para o final de carreira, ou sei lá, ele está numa idade onde ele não consegue ter o mesmo desempenho, ele acaba jogando num time mais inferior, e aí ele vai jogar contra outros caras mais jovens, ou ele vai jogar contra um clube inferior, e aí ele tem uma desavença no meio do jogo, e é muito comum, né, algumas frases do tipo no futebol, né? Você jogou aonde? Né? Chupou laranja com quem no vestiário? Né? Um exemplo, que é uma frase que se usa, né? Ou quem é você? Olha a minha história, olha quem eu sou, né? O que é isso, gente? Isso é uma demonstração de sucesso no passado. De sucesso no passado. Sucesso no passado é história para contar. Sucesso no passado, ela só tem uma coisa bacana, os aprendizados que você pode, são os aprendizados que você pode ter para o seu momento presente e futuro. Mas sucesso no passado é história para contar. Sucesso no passado é fazer você olhar para trás. Sucesso no passado é você viver de coisas que você já fez, mas que hoje você não está desenvolvendo mais e por isso você não tem. Ok? Você precisa se apegar ao que está lá atrás. Sabe como você está falando? Eu fui campeão brasileiro em 1900. Meu gol ficou marcado. Tá, sucesso lá atrás. Você sempre é bem sucedido quando você desenvolve e vai além. Eu não estou dizendo que sempre a gente tem que ter conquistas, sempre a gente vai ganhar, sempre a gente vai... É esporte, principalmente no esporte. Todo atleta sabe que faz parte ganhar ou perder. Total no esporte isso. Você fica mais chateado quando você perde, você fica feliz quando você ganha, mas você sabe que é uma competição, é uma medição de forças, de talento, de oportunidades, uma série de coisas. Então, mas você conhece gente assim? Olha, quando eu trabalhava lá, essa empresa era assim, assim, assim. Olha, eu fiz aqui para essa empresa 10 anos atrás, sucesso no passado. Eles foram importantes em algum momento, eles são importantes para a nossa história, até para a história de lugares que a gente passou, tá tudo certo. Mas se a gente quer mais, o sucesso não pode fazer, a gente não pode olhar para trás no sucesso, certo? A gente não pode olhar para trás para o sucesso, a gente tem que olhar para frente. Sucesso sempre no futuro. Olha, fui campeão o ano passado, muito bem. Então o desejo tem que ser esse campeão ano passado. Não deve fazer você olhar para trás, deve fazer você pensar assim, como eu vou ganhar lá na frente o próximo. Entende? Então, sucesso no passado é história para contar. Sucesso no passado é uma forma, muitas vezes, de você tentar se apegar em algo que hoje você não consegue mais, que algo você não se desenvolve mais para ter algo novo, né? Então, essa é a primeira coisa. O mindset qual é? O modelo mental, os dois modelos mentais de sucesso. Sempre que você se desenvolve, você é bem sucedido. E sucesso sempre no futuro. Sucesso sempre no futuro. Se você está olhando muito para trás das suas conquistas, do seu sucesso, das coisas que você já realizou, talvez seja a hora de você refletir nessa live aqui a respeito do que realmente você tem tido de sucesso na sua vida hoje ou para onde você está indo, tá? Então, pense a respeito disso. O seu sucesso está lá atrás. O que você realizou está lá atrás e é só para lá que você olha, certo? Essa semana eu tive uma sessão, né, com um atleta espetacular, né, que eu trabalho já há 3 anos e que joga a Champions League. Né? E ele fez um golaço na sua estreia na Champions League, né? O Arthur, um atleta super comprometido, um atleta super top, né? Em todos os sentidos de profissionalismo e tudo mais. E a gente estava conversando sobre isso e ele me disse, falou, irmão,
Pô, fazer um gol desse é legal, mas fazer vários é mais legal ainda. Então, ou seja, o que ele está fazendo? Está olhando para frente. Está olhando para o sucesso que vem lá na frente. Não esse. Sabe? É aquela conquista que você teve que você conta dessa conquista para sempre. E você vive dela de 10 anos atrás, de 8 anos atrás. Elas são importantes, elas marcam a nossa vida, obviamente. Elas terão o seu momento, mas eu estou falando do hoje, de você que quer mais. Você não pode olhar para trás. Tá? Você tem que se desenvolver e olhar para frente. Os dois mindsets, sempre que a gente se desenvolve, a gente é bem sucedido e sucesso sempre no futuro. Tá? E qual um risco perigoso aí que você tem que olhar é sempre olhar para o sucesso que ficou para trás. Mas e o presente? Sucesso no presente também é perigoso. Tá? É perigoso. Porque sucesso no presente ele pode gerar para nós zona de conforto. Sucesso no presente, se a gente só olhar para o presente, o sucesso pode gerar zona de conforto. E essa história que zona de conforto é ruim, eu não sei quem inventou isso, gente. Zona de conforto é muito bom. É muito bom. Vai falar que o conforto em qualquer circunstância não é bom? Né? Você morar numa casa legal, num dia de frio você dá lá uma caminha boa, um edredom legal, você tem uma TV bacana, você andar num carro bacana. Desculpa, não é legal isso? É legal pra caramba. Então a zona de conforto também é legal. Também é legal. Ela é ótima, tá? E justamente esse é um risco, é um perigo. Sucesso no presente, se você só olhar para o sucesso que está acontecendo agora, você pode entrar numa zona de conforto. E por ser boa essa zona de conforto, ela pode te trair, tá? Então, Ricardo, mas poxa, eu estou conquistando agora, eu estou atingindo algo agora, eu preciso celebrar isso. Top! Tem que celebrar. E eu vou te ensinar daqui a pouco como você não ficar nessa zona de conforto, né? Cair nessa armadilha, certo? Zona de conforto é sucesso no presente, certo? Sucesso no passado, história para contar, ok? Então no presente você olha e você diz assim, agora é isso, agora eu preciso desfrutar desse momento, agora eu preciso curtir esse momento, agora eu preciso aproveitar. Sim, é óbvio que você precisa disso. Mas se você quer mais, lembre-se do mindset. Sempre que você se desenvolve, você é bem sucedido. Sucesso no futuro. Então se você ficar muito tempo em cima desse sucesso momentâneo, certo? Você vai entrar numa zona de conforto que é legal e não vai se desenvolver e não vai atingir mais. Vou compartilhar no meu Instagram essa semana. Eu já salvei lá, a minha filha me ajudou a fazer a edição e também colocar uma legenda de um filme que eu assisti, o Whiplash, não sei se você já assistiu, de um menino que é baterista. Tem uma frase lá espetacular que o cara diz. Ele diz assim, vou dar um spoiler para você, que eu vou colocar esse vídeo aí no meu Instagram. Ele diz assim, as duas palavras mais, como que ele usa lá? Prejudiciais da língua inglesa, ele vai citar isso porque eles estão lá, né? As duas palavras mais prejudiciais da língua inglesa são good job. Bom trabalho. Obviamente, o que ele quis dizer? Né? Que a gente não pode ver e ter um resultado bacana e receber um elogio. Não. O problema é que, principalmente essa geração, quando eu falo essa geração, não são pessoas mais novas, não são pessoas... Essa geração significa o pensamento comum que existe, né, nessa geração, no mundo de hoje, né? É que beleza, tá bom. As pessoas falam assim, gente, me perdoem, elas falam assim, poxa, você deu o seu melhor... Tá ótimo, mas o melhor, ele é o melhor. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, good job, bom trabalho, você deu o seu melhor, tá bom. Não, não tá bom. Se não foi o melhor, não tá bom. Principalmente para quem quer crescer. Principalmente para quem quer vencer. Principalmente para quem quer mais. Principalmente para isso. Você não pode se contentar simplesmente com alguém dizer para você, good job, olha, você tá mandando bem. Isso te gera um conforto e não faz você evoluir se você ficar preso nele. Por mais que você esteja nesse momento top. Então ele vai dizer assim, não é que as pessoas não podem receber elogios, né? Não é que elas não podem curtir o momento do sucesso delas, mas é que se elas ficarem inebriadas com isso, elas não vão crescer. E ele vai dar um exemplo, imagina, né? Ele vai citar um saxofonista da era do auge do jazz, né? Charlie Parker, e vai dizer que Charlie Parker, né? Ele era muito jovem, um talento no saxofone, e ele foi fazer um concerto lá, e ele só fez besteira, tocou tudo errado, e o Joe Jones jogou um prato de bateria nele,
jogou um prato de bateria nele, ele se abaixou. E diz que naquele dia, ele se levantou e todos riram dele. Todos riram dele. Isso é um fato verídico, certo? O que Charlie Parker fez? Ele foi para casa chorar ou esperar que alguém falasse assim para ele: cara, tá bom, tá jóia, você deu o seu melhor. Não, o que ele fez? Ele foi para casa e treinou e prometeu para si mesmo que nunca mais ninguém riria dele. Um ano depois, ele tocou um dos maiores solos de saxofone que a história já viu. O que eu quero dizer, se a gente se contenta com algo que é menor do que a gente pode, o good job é inimigo do great job. O bom trabalho é inimigo do excelente trabalho. O que você atingiu hoje, ele tem que ser plataforma para o que você vai atingir, certo? Então, por isso que sucesso no passado é história para contar e sucesso no presente é zona de conforto. Você passa a viver daquilo, dos elogios. Na rede social a gente tem muito isso hoje. A atleta gosta de postar as coisas, não tem nenhum problema, mas muitos deles gostam para serem elogiados, para ouvirem os good jobs, né? E isso deixa-os ali sem muita perspectiva de ir para frente, de ir por mais. Então, sucesso no passado, perigoso. Sucesso no presente, perigoso. São só ruins? Não, eu estou dizendo que ele é perigoso, tá? Se você olhar muito para trás, você não vai olhar para frente. Se você fica muito aqui no presente, isso gera zona de conforto. Zona de conforto é legal, todo mundo quer ficar nela, certo? Agora imagina se o Federer pensasse assim, se o Nadal pensasse assim, se o Hamilton pensasse assim. Imagine se o Hamilton, no seu primeiro ano de Fórmula 1 em 2008, estava lá em Interlagos, na última corrida, que foi aqui no Brasil, onde o Raikkonen foi campeão. Chegaram 3 pilotos com chance de ser campeão: Raikkonen, Alonso e Hamilton. Era o primeiro, 2007, era o primeiro ano do Hamilton na McLaren. Jovem, chegou na última corrida disputando o título e perdeu, porque o Raikkonen na Ferrari foi campeão. Imagina se ele só se contentasse com: cara, tá bom, você, poxa, primeiro ano de Fórmula 1, você já chegou para brigar com o Alonso, que é bicampeão, com o Raikkonen, que é um monstro na Fórmula 1. Olha, tá bom. Não, o que o Hamilton fez? No ano seguinte ele foi campeão e depois, né, nós sabemos a história, heptacampeão, um dos maiores, né, pilotos de Fórmula 1 da história, continua sendo. Então imagine se tá bom. Seria, puxa, o tá bom nos impede de alcançar o ótimo. Então tem algum problema? Curta, óbvio, curta seu momento, curta o seu sucesso momentâneo, mas sucesso, por isso que é uma mentalidade. Mentalidade é uma forma de você interpretar as coisas. Se você está tendo sucesso, sabe como é que os vencedores interpretam isso? Isso é maravilhoso para agora, mas qual é o próximo nível? E aí a gente entra na grande armadilha que impede você de atingir mais, e é o tema dessa live. É o perigo, a armadilha do topo. É a armadilha do topo que se encontra quando você atinge objetivos e resultados. Olha só, a gente pensa em armadilha, né? Que nos impedem de progredir, de crescer, de atingir. A gente pensa assim: minha falta de confiança, meu aspecto mental, meu comportamento. A maior armadilha que tem pra gente não conseguir mais é a armadilha do topo. É quando topo é igual aos objetivos ou resultados que nós alcançamos, que é o que eu acabei de falar. É quando você atinge um objetivo, é quando você tem o resultado que você buscava, é quando você conquista algo. O que impede você de progredir é a armadilha do topo. Por quê? É um outro mindset que eu desenvolvi. Esse eu aprendi, né, com o Evandro Mota, que é um mestre para mim, um mental coach muito renomado aqui no Brasil, um cara espetacular. Ele diz: depois do topo só tem descida. A armadilha do topo é essa: é você chegar no topo e ter que descer. Se você chega no topo e não faz nada, a única coisa que vai acontecer com você, inevitavelmente, é descer. Então, a armadilha que te impede de mais, do ótimo, do excelente, é o topo. É você ficar no topo. Como que eu trabalho isso com os meus atletas? Como é que eu trabalho isso nas equipes, como São Bernardo, por exemplo, que a gente teve acesso e a gente trabalhou esse mindset, essa mentalidade, esse modelo mental lá.
Se você tiver um papel e uma caneta, quiser anotar aí, tá bom? Depois pode me perguntar também no direct que eu respondo para você, tá? Aqui no YouTube eu vou digitar aqui para o pessoal, né? Eu quero te ensinar como você pode chegar no topo, chegar aos objetivos e fazer do topo uma plataforma para o próximo nível, tá? 3 As você pode aprender, né? Já respondo aqui as perguntas do pessoal, né? Então aqui são 3 As que você vai memorizar aí, que você vai pensar para não cair nessa armadilha. O primeiro é aprender, o segundo é aplicar e o terceiro é atingir. Vamos lá? Aprender, 3 As. Aprender, aplicar, atingir. Vamos imaginar, então, vou até emendar aqui que o Marcos colocou, né? Que diz assim, ou seja, eu mentalizo, mas tem um risco eu chegar nele. O ser humano é muito confuso, eu concordo que o ser humano é confuso, mas não há um risco em chegar, né? Muito pelo contrário, por causa do que eu vou dizer agora, Marcos, né? Vamos imaginar uma escalada então, tá bom? Vamos aqui, acompanhe minha mão aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos imaginar que exatamente agora, ou na sua carreira, ou em qualquer momento você atingiu, seja qual for o objetivo que você tinha. Um objetivo pequeno, um objetivo maior, você está desenvolvendo a sua carreira, na sua profissão, como atleta, não importa. Você atingiu aqui um objetivo. Esse objetivo é o topo, vamos imaginar. Tá? É que a gente não pode tratar topo só como objetivo final, tá bom? Mas vamos tratar o topo como qualquer objetivo que a gente atinja, certo? E que necessariamente é bom, né? Pode ser um objetivo de resultado, um objetivo pessoal, não importa. Algo que você buscou, trabalhou por isso, teve os seus desafios e atingiu, ok? E atingiu. Posso falar isso com muita propriedade e experiência trabalhando com vários atletas. Eu tenho atletas, por exemplo, que disseram assim para mim. Vou dar 2 exemplos para você. Um do futebol, um atleta estava na Série D, né, em 2020, e ele disse, coach, eu nunca mais quero jogar num campo como esse. 2 anos depois ele estava jogando numa Série B, o ano passado no Goiás, tá? E teve o acesso com o Goiás para a Série A. Então, olha só, sair daqui e atingir, tá? Eu estou falando disso, do que a gente atinge. Nicole Silveira, quem me acompanha aqui sabe que eu fui mental coach dela no ciclo olímpico para as Olimpíadas de Inverno em Pequim, esse ano. Trabalhamos 2 anos especificamente mentalmente para isso. Na primeira sessão da Nicole, ela me disse, coach, eu tenho um objetivo olímpico. Sim, teremos 2 anos, mas uma das metas que eu tenho, tá, é não me sentir muito inferior às atletas que eu vou competir, principalmente na Europa. Ok? Muito bem, ótimo. Começamos aqui. A Nicole obteve o melhor resultado do Brasil nas Olimpíadas de Inverno em esportes no gelo. Esse é o topo, ok? Esse é o topo. É onde você chega, tá? Ou em vários processos que você vai desenvolvendo as suas metas. Em outra oportunidade a gente pode aprofundar isso. Mas coloque aí qualquer conquista que você tenha, que você intencionalmente, não acidentalmente, mas que você intencionalmente chegou, trabalhou por isso. Beleza? Ok. Esse é o topo. Quando você, então, é o nosso atingir. Atingir. Qual é o segredo para você não cair nessa armadilha? Já disse, é não cair na armadilha do topo. Depois do topo só tem descida. Se você não fizer nada, você vai ficar dentro de uma zona de conforto, que é legal. As pessoas vão te elogiar, as pessoas vão falar que você é bom pra caramba, as pessoas vão dizer, nossa, como você é incrível, eu acompanhei sua história, como você é fera. Esses elogios, todas essas coisas, se ficar por aí, elas vão manter você no topo por um tempo. É confortável, é gostoso. Se você não fizer nada, a tendência, tá? A experiência mostra que depois do topo, né, vem a descida, certo? Vem a descida. Se você não faz nada, você tem que descer, ou naturalmente você começa a descer. Então, para você não cair nessa armadilha, ao atingir, aqui tem um A, né? Você precisa fazer uma pergunta: o que eu aprendo aqui? O que nesse processo eu aprendi? Ok, eu aprendi isso foi aqui dessa forma, isso foi dessa forma, o que eu vejo aqui nessa trajetória? Muito bem, uma vez que eu atingi, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu preciso perguntar qual é o próximo nível e como tudo que eu aprendi pode ser potencializado para um próximo nível. É o aplicar. Por isso que eu trabalho essas 3 palavras, né, e essas 3
atitudes com os atletas, com as equipes. O que nós atingimos? Ao atingir, o que aprendemos? Ao aprendermos, o que aplicamos? Ao aplicar, necessariamente você atinge um outro nível. Necessariamente você vai para outro nível. Por quê? Primeiro mindset que eu disse para vocês. Sempre que a gente se desenvolve, a gente é bem sucedido. Sempre que a gente se desenvolve, a gente é bem sucedido. E o outro mindset que eu falei para vocês, sempre que a gente enxerga o sucesso no futuro, a gente se coloca na rota para criar uma nova linha de crescimento. Então vamos imaginar aqui, tem um papelzinho aqui só para vocês entenderem. Então vamos imaginar que eu escalei uma montanha, ok? Não sei se dá para ver muito bem, e cheguei aqui, ok? Aqui no topo, beleza? O que eu preciso? Exatamente quando eu chegar aqui, eu preciso criar uma nova curva. Eu preciso criar um novo desafio, um novo objetivo. Agora, eu não posso simplesmente usar as mesmas coisas. Porque para atingir objetivos maiores, desafios maiores, eu preciso elevar os meus padrões. E para elevar os meus padrões, eu preciso aprender e aplicar novos conhecimentos, novas atitudes, novos comportamentos, novas realidades que vão estar de acordo com esse desafio. Certo? Então, vamos pegar os dois exemplos que eu disse para vocês, né? De um atleta meu. Estava lá na Série D, atingiu a Série A, né? Ou seja, subiu com o time. Não são os mesmos desafios, comportamentos que ele precisa para jogar na Série A que ele tinha na Série D. A pressão é maior, certo? Normalmente a torcida é maior, a relevância é maior, tem muito mais coisas envolvidas, então você precisa de novos comportamentos entre onde você saiu e onde você chegou. Então você precisa aprender, você precisa aplicar, né, coisas novas, precisou para chegar aqui. Só que aqui o processo começa de novo. Eu atingi, então agora o que eu aprendo, eu aplico para ir para um próximo nível. Esse processo faz essas duas coisas que eu falei para vocês no início, que é uma mentalidade dos vencedores. Os vencedores, eles não se conformam com o sucesso do passado e não se contentam com o sucesso do presente. Eles criam novas dinâmicas de desafio, dinâmicas mentais que os impulsionam para o próximo nível. Que os impulsionem para o próximo passo, que os impulsionem para o próximo resultado que eles querem. E eles compreendem que eles precisam crescer, que eles precisam de novas perspectivas, novos comportamentos, novas características, novas abordagens que vão elevar o padrão deles para chegar lá. Então, se você está nessa live, eu convido você a fazer duas reflexões. A primeira é, você tem olhado mais para suas conquistas que estão atrás? Ou você está contente, né, acomodado com o que está acontecendo agora? Ou o que você conquistou e o que você conquista nesse momento são propulsores para um próximo nível? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você fala mais das suas conquistas no passado ou você fala mais das suas conquistas que você se desafia para o futuro? Você fala mais hoje, né, e aproveita mais as falas, os elogios, os good jobs, né, das pessoas ao seu redor que te deixam felizão, e não tem nada de errado nisso, mas você fica só nisso, você está no topo só aproveitando disso, ou na sua mente já há uma nova dinâmica de aprender, aplicar para atingir, aprender, aplicar, atingir? Já está essa nova dinâmica traçada? Já está o próximo objetivo visto, certo? Se você pegar muitos aqui, atletas, eles pensam assim, por exemplo, o Kobe Bryant falava assim, que estava dando uma entrevista logo depois de ganhar um anel de título da NBA, pensando como seria o próximo campeonato. Tá? Não precisa ser esse exagero, obviamente, né? Você tem que curtir, você tem que aproveitar, você tem que desfrutar das suas conquistas. Mas, o que fica para mim não é necessariamente a prática dele. Tá? O que fica para mim é a mentalidade. A mentalidade é, isso aqui para mim ficou para trás, isso aqui para mim daqui a pouco vai ser plataforma para o próximo nível que eu quero chegar, certo? Então, qual é a maior armadilha que pode nos prejudicar na direção de buscar um objetivo, ou de buscar mais e ter uma carreira, uma vida vencedora? É a armadilha do topo. É a armadilha de chegar em algum lugar, certo? E depois só ter que descer. Em algum momento a gente vai ter que descer, obviamente, tá? Mas eu acredito que estou falando para pessoas
que querem se desenvolver, que querem mais, que querem crescer, que querem mais clientes, que querem mais conquistas, que querem mais resultados, que querem mais prosperidade, que querem mais desenvolvimento. Estou entendendo isso. Porque vai chegar um momento que realmente é hora de descer. Poxa, beleza, cumpri, agora eu vou descer, agora realmente eu só vou viver do sucesso do passado, tá tudo certo, ok? Mas enquanto nós estamos desenvolvendo, lembra, a gente sempre é bem sucedido enquanto a gente se desenvolve. A gente sempre é bem sucedido quando a gente se desenvolve. Sucesso no passado, certo? História para contar. Sucesso no presente, zona de conforto. Então, se a gente criar um aspecto mental de que sucesso está no futuro, eu sempre vou me dispor a aprender, sempre vou me dispor a querer mais, a buscar mais, a querer entender o que eu preciso, a buscar novos comportamentos, a modelar pessoas de sucesso. Como o Evandro também diz, o sucesso deixa pistas, né? Ele deixa marcas que a gente pode seguir. Então, se você pegar um padrão nos vencedores, empresários, atletas, equipes, seja o que for, há um padrão, há um rastro de comportamento. Cada um vai trilhando a sua própria história mediante quem é, mas se você for ver, tem um padrão a ser seguido, tem um padrão que se repete, entendeu? Que se repete, tem um padrão que você vai perceber como comum, não é acidente. Certo? Não é acidente, não acontece, tá? Ele foi intencionalmente pensado e de um nível para o outro você vai vendo que tem mudanças, você vai vendo que tem novos comportamentos, você vai vendo que tem novas abordagens. Vamos pensar algumas coisas. Olha o futebol hoje do Brasil, ok? Hoje o futebol, ele é, não só o futebol, outros esportes também, ele é muito mais rápido, ele é muito mais cognitivo, ou seja, muito mais inteligente. Ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais profissional. Se atletas envolvidos no esporte hoje não entendem isso, eles vão ficar para trás, eles vão descer, e está acontecendo isso no Brasil. Técnicos, avalanche de técnicos estrangeiros no Brasil, é um pouco disso, certo? É um pouco disso. Técnicos que estão vivendo do sucesso do passado, certo? Estão vendo o sucesso do passado. Olha, mas eu fui campeão não sei aonde, mas eu treinei a seleção, mas eu... Gente, sucesso no futuro, as coisas estão mudando. Estão mudando, certo? Então, se a gente não entende isso, se a gente não compreende essa dinâmica, é complicado. Então tá bom, se eu quero atingir um próximo nível, se eu quero ser um atleta profissional diferente, certo? Eu preciso entender o que está entre onde eu estou e o próximo nível que eu quero chegar. Então, dando o exemplo do futebol. O futebol hoje é muito mais rápido, muito mais inteligente, muito mais cognitivo, muito mais dinâmico, muito mais forte, muito mais veloz, muito mais profissional. Então, um atleta, no basquete, eu trabalho com a seleção, vocês sabem, né? O basquete é um esporte de tomada de decisão rápido, muito rápido. Uma armadora, quando ela pega a bola, ela tem 3, 4, 5 opções que ela tem que tomar decisões muito rápidas, por exemplo. Então, essa coisa de treinar a mente, poxa, será que realmente era uma coisa, nada a ver? Não, se há um outro nível a ser atingido, a gente precisa saber quais são os padrões e processos que precisam ser atingidos no próximo nível. Isso é importante. Então, futebol, atletas precisam começar a treinar a parte cognitiva, eles precisam treinar a parte mental, eles precisam treinar a parte de tomada de decisões, no basquete, no seu esporte. Quem está aqui, com certeza você precisa disso. Um gestor precisa aprender sobre gestão de pessoas, ele precisa aprender sobre inteligência emocional. Um treinador precisa aprender sobre novas abordagens de treino, ele precisa aprender sobre gestão de pessoas também, sobre controle emocional, para que se evolua. Então, qual é a armadilha do sucesso? Qual é a armadilha de você não progredir? É a armadilha do topo. É achar que as suas histórias lá de trás são suficientes, ou simplesmente aquele momento que você vive hoje vai ser suficiente para amanhã. Não vai, porque o sucesso de hoje, daqui 2 semanas é passado, gente. Então, essas duas mentalidades, esses dois mindsets são fundamentais. O primeiro deles, sempre que a gente se desenvolve, a gente é bem sucedido. O segundo, sempre que a gente olha para o sucesso numa perspectiva futura, a gente é movido a novos comportamentos, a novas abordagens para atingir esse outro nível que a gente acaba elevando o nosso padrão. Então, aplicar, né? Ou seja, atingir, aprender, aplicar, atingir. Esse ciclo. Então, eu termino essa live, né, fazendo essa reflexão com você. Quando você olha para a sua vida hoje,
as dimensões de sucesso estão mais no passado? Você olha mais para o que você já fez? Você fala mais do que você já fez? Você pensa mais naquilo que você já fez? Ou você está confortável, suficientemente confortável só com as coisas, os elogios das conquistas de hoje? Ou você está contente e feliz com as conquistas de hoje, mas já projetando o seu próximo nível, que vai exigir mais de você uma nova estrada de aprendizado, uma nova rota de aprendizado, uma nova rota de aplicar outras coisas para atingir? Fica a minha reflexão para você. Então, qual é a grande armadilha do sucesso? É a armadilha do topo. É a gente achar que o topo é onde a gente chegou e ficar ali. Depois do topo, só tem descida. Então, o grande segredo é no topo. Você aprender, aplicar algo novo que você aprende ou que você precisa e atingir um outro objetivo. Chegou lá, a mesma coisa. O que eu aprendo, o que eu preciso, como eu aplico para atingir. E esse ciclo é que fazem atletas, por exemplo, como Nadal, como Federer, que acabou de se aposentar, como Hamilton, como Senna, como o Bolt, como Phelps, como esses caras, né? Kobe Bryant, Michael Jordan. A gente começa a olhar para esses caras, a gente vê por que eles ficaram no topo por muito tempo. Porque eles nunca se contentaram com o topo. Eles sempre criaram perspectivas novas que exigia deles, que exigia mais deles para ir para um próximo nível. É assim. Agora, a gente usa esses exemplos tops do esporte, mas pode ser o seu trabalho, pode ser os seus objetivos, pode ser a conquista de clientes, a conquista de resultados, a conquista de medalhas, troféus, seja o que for, tá? Aprender, aplicar, atingir, aprender, aplicar, atingir. Depois do topo, só tem descida. Legal, a gente fez aqui, no Instagram e fez também no YouTube. Me parece que aqui o áudio do YouTube ficou um pouquinho com eco, a gente vai ajustando, talvez seja porque eu estou com o computador e com o celular aqui. Eu sei que no Instagram ficou perfeito, o pessoal falou, mas a gente vai ajustando isso. Cris, Ricardo, excelente sua reflexão. O jovem de hoje precisa muito desse elogio momentâneo. Necessário trabalhar isso. Sim, ele é importante, Cris? É muito importante. Óbvio que ele é muito importante. Mas a gente tem que trabalhar para que não seja, que ele não viva e dependa disso. Mas que o bom é inimigo do ótimo. Se é bom hoje, a gente pode atingir o ótimo. Dani, gerente de futebol lá do São Bernardo, parabéns pelo trabalho. Valeu, meu amigo. Privilégio, estarmos juntos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui, pode colocar pra gente aqui, tá? Vamos ficar uns 5 minutinhos aqui, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma reflexão. Pode fazer. Quero convidar você a seguir o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Ricardo Borin Alta Performance. A gente vai trabalhar bastante lá no YouTube também para potencializar. Tem algumas matérias minhas lá no YouTube, algumas coisas, alguns vídeos também. Pode ir lá que vai ter um conteúdo bacana pra gente. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai terminar essa live aqui. Se você tiver, pode escrever aí. Depois compartilha, ela vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Senão a gente vai terminando. Vamos esperar aqui porque tem um delayzinho, né? Ver se alguém vai perguntar alguma coisa. Eu agradeço você tanto no YouTube, né? O pessoal ficou no YouTube aí, aqui também no Instagram, esse tempo. Vamos criar essa rotina aí, bem legal. Semana que vem eu vou fazer uma Masterclass, tá? A respeito de preparo mental. Então fica ligado aí nas minhas redes também, que está sendo divulgado. Só que essa você precisa se inscrever para participar. Tá bom? Gente, vou finalizando aqui então. Acho que a gente não tem nenhuma pergunta. Então um bom restante de dia para vocês. Uma ótima noite para vocês. Se alguém precisar de alguma coisa, me chama lá no direct e a gente vai conversando. Não se esquece de você se inscrever no canal. Só uma pergunta aqui, Cris. Fiquei curiosa para saber quais são os 10 modelos mentais. Faltaram 2. Eu falei de 2, sim. Quem sabe em breve aí a gente vai falando deles. Vou deixar uma curiosidadezinha aí para vocês. Quem sabe por esses dias eu posto alguma coisa em cima disso, tá bom? Prometo que eu vou falar mais desses mindsets que eu desenvolvi. São 10 mandamentos dentro dessa questão da mentalidade do DNA vencedor que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho. Beleza, gente? Vou encerrando a live aqui, vai ficar salva. Compartilha essa live com alguém, não esquece de curtir, tá bom? De novo, vou pedir para você ir lá no YouTube também e se inscrever no nosso canal. Gente, no Instagram,
do YouTube. Valeu, grande abraço, tamo junto, voe alto, siga rápido, deixe sua marca. Valeu!